Olá, professores! É um prazer e uma honra estar com vocês. Meu nome é Alexandre, mas podem me chamar de Alê. Para iniciar a formação de hoje, eu gostaria de saber quem são vocês. Eu vou pedir que vocês, utilizando o link encurtado, o bit.ly/listataboão, vocês preencham, por favor, a avaliação diagnóstica. Nossa, Alê, já é prova? Não. Eu só quero saber quem vocês são utilizando a ferramenta de hoje, os formulários. Eu vou esperar um tempo e daqui a pouco eu volto. Por favor, dê uma pausa nesse vídeo, preencha o formulário e daqui a pouco a gente volta. Olá, professores! Bem-vindo de volta! É um prazer estar com vocês. Na aula de hoje, trabalharemos com Google Formulários. Antes de falar de Google Formulários, a minha pergunta é bem simples. Vocês já utilizam Google Formulários? Vocês já preencheram formulários alguma vez na sua vida? Mas há pouco tempo ou há muito tempo? Eu vou voltar um pouquinho nessa história e vou mostrar para vocês que vocês já utilizam formulários há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês este formulário que durante muitos anos causou uma dor de cabeça. Brincadeira. Preenchimento do imposto de renda feito através de um formulário de papel. Eu posso mostrar outros exemplos, como o cartão de ponto, também realizado através de papel. Do analógico ao digital, a gente passa pelo diário de classe, muitas vezes preenchido na mão. Outros exemplos, como uma ficha cadastral. Você já fez alguma reserva em um hotel e ao chegar nesse ambiente, a pessoa perguntava para você dados que você precisava completar para poder se hospedar. Este é um exemplo de uma academia, né? E nessa academia é importante que, ao fazer a matrícula, as pessoas precisam ter alguns dados pessoais de vocês. E a cada exemplo que eu mostro são informações diferentes, cada formulário com o seu objetivo e a sua finalidade. Passando do analógico para o digital, muitas vezes vocês preencheram cadastros eletrônicos, cadastros digitais, com seu nome, e-mail, celular, telefone, senha. É interessante, né, que a gente preenche um monte de cadastro e a minha pergunta é bem simples. Esses dados que vocês preenchem para concorrer a um panetone ou para trocar por um panetone numa campanha de Natal, esses dados vão para onde? Uma pergunta que vale a pena pensar, para onde? Pois é, esses dados, o seu CPF, o seu nome, a sua data de nascimento, essas informações relevantes e seguras para você, elas estão indo para onde? Pois é, eu concorro a carros, a prêmios, e esses dados, que é o mais importante, estão dentro desses papeizinhos. E o que são esses dados, esses papeizinhos, essas informações? O que tem dentro desses lugares? Para onde estão indo essas informações? Essas informações, elas vão para um banco de dados. Não é assim, né, Ale? Não é bem assim. Os bancos de dados, eles são fornecidos pelos usuários, eles utilizam a internet para um servidor, que eu já comentei com vocês numa aula passada, os servidores web, o servidor Google, os servidores de banco, e essas informações são chamadas de banco de dados. Elas ficam armazenadas nesses grandes bancos de dados. Essas informações, elas guardam informações do mundo todo. E eu tenho certeza que vocês, como professores, já imaginaram, uau, o que eu posso fazer com essas informações? E aí que está. Você pode coletar dados dos seus alunos para a criação e resolução de problemas. Você pode coletar esses dados
os dados prévios para saber se eles entendem de uma informação que será relevante na sua aula. Eu tenho feito muitas coletas antes de iniciar a minha aula. E o que eu faço? Eu trabalho algumas coisas do tipo, se eles conhecem algumas informações antes de iniciar a aula, eu passo o conteúdo, eu passo essa informação e no final da aula eu passo novamente esse formulário. E sabe o que acontece? Eu posso provar para vocês que em alguns minutos esses alunos que não conheciam essas informações, em alguns minutos depois eles acabam resolvendo, eles acabam dando informações que eles não sabiam no início da aula. O que eu quero mostrar para vocês é que é possível aprender através de poucos minutos e através de informações relevantes para esse aluno. Espero que gostem da aula de hoje. Nós vamos aprender a trabalhar com formulários, criar o seu próprio formulário, utilizar os campos necessários. Quais campos que a gente chama de necessário? O nome é necessário? Depende. A data de nascimento? Depende. Conforme eu mostrei alguns exemplos atrás, tinham muitos dados. Dados para uma loja é diferente dos dados de uma academia, que é diferente dos dados da Receita Federal, que é diferente dos dados do seu diário de classe, diferente dos dados que você vai precisar para avaliar esse aluno. Então, fique aqui conosco que nós vamos resolver um monte de problemas utilizando formulários. Existem várias formas para criar um formulário. A primeira delas, e a mais comum, é a utilização deste ícone, deste atalho, chamado Google Apps. Lembrando, preciso estar conectado na minha conta, de preferência a institucional. Estou conectado na conta, eu vejo que existe essas bolinhas, o Google Apps. Ao clicar no Google Apps, eu procuro o Google Formulários. Ele está aqui. Ao clicar uma vez, ele abre o Google Formulários, permitindo que eu crie formulários em branco, alguns modelos já prontos, e também, dependendo, são modelos da institucional. Mas não é esse o momento. A segunda forma, eu escolho uma guia e digito formulários em inglês, forms.google.com. Esta é a segunda forma que ele vai na mesma página que eu estava anteriormente. Mas, Ale, por que você não utiliza essas duas? Você tem alguma preferência? Eu tenho. Quando falamos de organização, de como armazenar os nossos dados, é importante que a organização e que a gente saiba onde nós colocamos os formulários, os documentos, as imagens. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar onde nós armazenamos no Google Drive. Eu acesso o Google Drive. No Google Drive, eu tenho muitas pastas. Eu tenho aqui a pasta de Taboão da Serra, onde eu vou colocar informações relativas a esse assunto. Então, eu vou escolher a pasta de Taboão da Serra e neste ambiente, onde todas as informações sobre estas aulas, elas ocorrem neste ambiente, nesse espaço. Então, tudo que estiver referente a Taboão da Serra é nesta pasta que eu vou colocar. Cada um de vocês, na sua sala, referente ao 6º ano, ao 7º ano, referente ao assunto, você escolhe a melhor divisão. Eu venho do lado esquerdo aqui no botão novo, eu clico no botão novo e escolho formulários Google.
ele vai abrir um formulário para que a gente possa criar atividades, coletar dados e utilizar o formulário da melhor maneira possível dentro da sua sala de aula. Agora, criaremos o nosso formulário. A primeira parte, e sempre importante, é colocar nome nos nossos formulários. Neste caso, eu vou criar uma avaliação diagnóstica. A descrição do formulário é algo relevante para o seu aluno. É bem interessante que você coloque informações relativas ao preenchimento, ao tempo, às respostas completas. Então, deixe uma informação relativa a este formulário para que as pessoas que irão preencher saibam o que você está desejando. Neste caso, eu quero que vocês, é uma avaliação que eu passei para vocês, eu peço que vocês sejam sinceros, não vale nota. E ainda coloquei um emojizinho. Ao criar um formulário, é importante que você identifique quem está preenchendo este formulário. Nome. Eu gosto, para alunos, colocar nome completo. Por quê? Porque senão eles vão ficar perguntando, professor, é nome completo? Deixem que eles preencham o seu nome completo. Eles vão trabalhar com digitação, com acentuação, com a cultura digital, com a cidadania digital e com a fluência digital, importante nos dias de hoje. Aqui na frente eu tenho o tipo de pergunta que eu quero. É uma pergunta do tipo resposta curta. Um nome, resposta curta. Esta parte aqui, essa chavinha obrigatória, ela é muito utilizada e ela faz com que é necessário que esta informação seja respondida. Então, coloco sim, é obrigatório que o aluno preencha o seu nome. Apesar deste formulário, existe a possibilidade dele coletar o e-mail, nem sempre o e-mail vai trazer informações do nome do aluno. Então, pedir para que o aluno preencha o nome é uma segurança. Lembrei de uma coisa, ao colocar o título do vídeo, o título do formulário, não significa que ele deu título para este formulário dentro do Google Drive. Então, ao clicar aqui, o que ele faz? Ele pega esta informação, que era o título do formulário, colocando aqui para o nome do formulário. Então, agora no seu Google Drive, ele está mostrando que esta informação está dentro da pasta escolhida. Educadores queridos, deem uma olhada nesta tela. Notem alguns ícones mais evidentes, mais próximos, mais acessíveis. Por que que o Google faz isso? Para facilitar a sua vida. O primeiro botão é o personalizar tema. Permite que eu escolha a cor predominante. No meu caso, está sendo utilizado um roxo. Eu posso escolher um vermelho, um laranja, um verde. Dependendo do assunto, dependendo da matéria, dependendo do seu gosto. Eu posso escolher também uma imagem, a cor do plano de fundo e a imagem. A imagem é algo apaixonante. Os alunos, eles adoram.
todas as vezes que eu crio um formulário, eu gosto de colocar um tema, uma imagem relativa ao assunto. Eu escolho as imagens, ele já oferece alguns temas, algumas imagens prontas e adequadas ao tamanho do cabeçalho. Eu vou escolher algo da minha preferência e ele vai criar então a mudança, né, um visual bem agradável para o meu formulário. Segundo ícone que está na parte superior é para eu visualizar. Visualizar o quê? Visualizar como está ficando este formulário. Então eu clico nesse visualizar. Uau, é assim que o meu aluno vai responder. Avaliação diagnóstica, sejam sinceros. Não vale nota. Nome completo. Poderia ter digite o seu nome completo e aqui o local para o aluno preencher. Eu posso fechar essa janela que eu visualizei como ele está ficando. Esta parte de configurações é uma parte muito importante, muito rica, mas isto nós veremos daqui a pouquinho. O enviar e esses 3 botões que sempre tem mais opções. Neste caso e neste momento, eu estou ainda criando o formulário. Eu estou criando, escolhendo as cores, o tema, visualizando e neste momento eu quero colocar mais questões. Mais questões, mais questões. Onde será que eu encontro mais questões? Mais questões, mais perguntas. A próxima pergunta, eu quero saber de qual segmento este aluno pertence. De qual série é este aluno? Então, eu escolho o mais, ele abre uma nova questão para que eu possa colocar uma pergunta. Qual segmento você pertence? Educação infantil, fundamental 1. Eu posso clicar ou eu posso dar enter. Fundamental 2. Ensino médio, superior. E eu tenho uma outra opção aqui, ó, que é adicionar outro. Ou seja, às vezes alguém de um outro segmento da área de educação, um coordenador, um diretor, alguém. Então, eu posso escolher outro e isso vai. Mas o que é esse outro? Alê, não sei o que é isso. Lembra do visualizar? Eu escolho visualizar e ele mostra como está ficando. Nossa, Lê, que legal. Ah, mas e se eu der aula no fundamental e no infantil? Então, esta é uma informação relevante porque todas as vezes que eu estiver trabalhando com bolinhas, e essas bolinhas diz ou este, não posso escolher mais de um. E o outro, né? Eu posso escolher outro e escolher aquilo que eu desejo. Então, bacana. Múltipla escolha, bolinha, somente uma opção. Eu vou criar mais uma pergunta. Esta é uma pergunta que a pessoa pode escolher mais de uma opção. Qual esporte você pratica? Futebol, basquete, natação,
ciclismo. Eu preciso mudar o tipo de questão, de múltipla escolha para caixa de seleção. Desta forma, ao visualizar, é permitido que o usuário coloque mais do que uma opção. Pensando nas atividades e segmento, imaginei a criação de uma pergunta para o ensino infantil, para o ensino fundamental. Lógico, serve para todos os segmentos. Eu vou adicionar uma pergunta. Essa pergunta, qual não é um inseto? E aqui na opção, eu vou escrever quais são as opções. Abelha, gafanhoto, aranha e boa, formiga. Ok. Notem que na frente dos itens eu tenho adicionar imagem. Então eu posso adicionar uma imagem através do pesquisa Google e eu vou procurar. Qual foi o primeiro mesmo? Nossa, nem lembro. Acho que foi formiga. Acho que o último foi formiga. Ih, vou ter que ver lá, o Ale tá esquecido. Abelha. Abelha. Então procuro abelha, localizo nas imagens de pesquisa no Google. Às vezes ele está aqui no upload, poderia ser algo da câmera, poderia ser por URL, por fotos, pelo Google Drive. Eu vou escolher pesquisas de imagem no Google e vou pedir que ele localize para mim abelha. Eu vou escolher uma abelhinha aqui, uma abelhinha bonitinha, inserir. Então ele vai trazer uma abelha. Eu vou escolher aqui na frente um gafanhoto. Eu clico, adicionar imagem, pesquisas de imagem e vou escolher gafanhoto. Gafanhoto. Vou escolher um gafanhoto. Este desenho também, já que estou com essa mesma carinha. Vou escolher aqui a aranha. Acho que essa aqui tem características bem de aranha, né? Vou colocá-la. E a última aqui, uma formiga. Eu adoro esses recursos do Google. Eu vejo uma possibilidade imensa para a criação de um formulário muito bacana para os seus alunos. Como que eu vejo se está ficando bacana? Clicando no visualizar. A nossa avaliação tem o nome, o segmento, qual o esporte. Olha só que maravilha! Muito bacana! É isso aí, pessoal. Mais uma ferramenta, mais uma estratégia para a sua aula. Espero que vocês utilizem. O próximo exemplo é a utilização de uma pergunta. Esta pergunta, eu vou colocar uma imagem, uma única imagem para representar aquilo que eu preciso. Então, nesse caso, eu vou colocar: escolha a sílaba correta para completar, para
a imagem. Isso. Escolha a sílaba correta para a imagem. E eu vou deixar assim, ó, espaço, espaço, Nema. Né? Eu vou buscar uma imagem. Uma imagem de um cinema. Eu vou colocar aqui. Vai ser esta imagem aqui representando um cinema. E aqui, ao invés de deixar múltipla escolha, né? Eu vou até colocar entre parênteses aqui, né? Ao invés de múltipla escolha, eu vou colocar uma lista suspensa. E aqui agora, olha as opções que eu vou colocar. Eu vou colocar se, eu vou colocar se, eu vou colocar cedilha aí, eu vou colocar o cinema, ou vou colocar o SSI. Então eu tenho algumas opções, e o que vai formar isto ao executar, né? Quando o aluno estiver preenchendo. Olha que interessante. Ele vai estar visualizando a seguinte informação. Escolha a sílaba correta para a imagem. Daí, tananã, daí olha assim, escolha se, si. Olha, mais uma estratégia para a nossa aula de hoje. A questão agora é do tipo escala linear. O que é escala linear ali? Como que eu posso utilizar esse tipo de questão? Eu vou colocar algo relacionado à aula de educação física, qual é seu grau de interesse por atividade esportiva. Então você vai dar a possibilidade do aluno responder de 0 ou 1 até 5, então eu vou escolher ou de 0 até 10. Onde 0 é nenhum interesse e o 10 muito interesse. Visualizando, a ideia de visualização é sempre interessante para que vocês aproveitem. Olha só, qual é o seu grau de interesse por atividade esportiva? O aluno, o usuário vai poder escolher. É muito bacana. Eu vou aproveitar e vou criar mais uma pergunta. E esta pergunta é: qual é o seu grau de interesse pelos esportes? E aí eu vou colocar, mas agora eu não vou colocar escala linear, eu vou colocar grade de múltipla escolha. E nas linhas eu vou colocar futebol, vou colocar basquete, vou colocar natação, vou colocar ciclismo. E aqui nas colunas, olha que interessante, ele vai avaliar em cada esporte qual é o seu grau de interesse. Então, nenhum interesse, pouco interesse, muito interesse. E olha só, de novo, que visual bacana que fica. Você pode explorar muitas possibilidades
na sua sala de aula. Aqui, itens que você gostaria, que você quer descobrir, que você quer coletar do seu aluno. Poderia ser matéria, poderia ser uma informação pertinente ao seu conteúdo. Isso é bem bacana, gosto dessas atividades. Aqui, nesse caso, eu não consigo escolher, né? Cada um eu posso escolher dentro do futebol, se eu tenho nenhum, pouco ou muito interesse. Isso é bem interessante dentro do basquete, assim por diante. E existe aquela possibilidade, estou utilizando de novo, lembra a ideia das bolinhas? Se eu utilizar o quadrado, ele pode escolher mais de uma opção. É muito bom esses formulários Google. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. E o que nós visualizamos até agora? Os tipos de questões, e essas questões elas podem ser realizadas com múltipla escolha, caixa de seleção, lista, escala linear, grade e grade de caixa de seleção. Upload de arquivo é um recurso muito interessante quando você quer receber algo do seu aluno. Por exemplo, você pode pedir que ele envie uma foto, envie um documento, envie um arquivo para uma certa resposta. Resposta curta são textos pequenos, respostas parágrafo, textos grandes. Data e horário são dois tipos de informação também que é possível ser colocada nos formulários. Então, até agora, nós aprendemos a trabalhar com os tipos de pergunta. Até agora, conhecemos os tipos de perguntas que podemos utilizar. Respostas, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, escala linear, grade e grade de caixa de seleção, colocando imagens nas perguntas ou imagens nas respostas. Na próxima etapa, vamos aprender como colocar vídeos para interagir com o seu público. É muito bacana esse recurso, pois permite que você crie estratégias de aprendizagem através de um vídeo, e este vídeo não tem questões na internet. O que é interessante quando é utilizada essa estratégia, assista o vídeo e responda as perguntas. O que é muito diferente se você pergunta o que é fotossíntese, ele vai procurar na internet. Agora, se você tem lá um vídeo, de acordo com este vídeo, explique tal situação. Isso é bem bacana. Eu vou aproveitar e vou partir daqui mesmo. Estamos falando de esporte, eu vou criar uma outra questão. Na verdade, primeiro eu vou pegar o vídeo. Eu vou criar o vídeo. Então eu vou colocar o vídeo do o homem mais rápido do mundo. Quem é? Usain Bolt. Cadê? Usain Bolt. Eu vou pegar este vídeo, ele tem 2 minutos. Eu vou escolher este vídeo. O que é interessante é que ao visualizar esse vídeo, é muito bacana, é um recurso bem utilizado em nossas avaliações. Então, vou voltar e aqui eu coloco: assista o vídeo abaixo e responda as questões. Ale, o que aconteceu? O vídeo ficou em cima e era para estar para baixo. O que eu faço? Você note que aqui, ó, você tem na questão essas bolinhas. Então eu simplesmente puxo e arrasto para cima, mudando a ordem das questões. Então, agora, faltou um S aqui, Ale. Assista o vídeo abaixo e responda as questões. Então aqui eu tenho o vídeo
E aqui agora eu crio uma questão relacionada com o vídeo, né? De acordo com o vídeo, escreva uma história. Sem criatividade, né? Daí você vai colocar como parágrafo, e aí o aluno vai escrever o que o vídeo pediu, o que a sua pergunta pediu. É muito interessante essa estratégia, gosto bastante. Após a criação do formulário e conhecer os principais tipos de pergunta, agora é hora de enviar o formulário para que os usuários consigam preencher. Para isto, notem um botão saliente mostrando para vocês como enviar este formulário. É possível coletar e-mail das pessoas, é possível eu enviar por e-mail para um grupo de pessoas ou individualmente. O assunto, eu coloco o assunto, no nosso caso, uma avaliação diagnóstica, uma mensagem que eu escolho, uma mensagem pode ser uma mensagem relacionada ao tema, mas ao clicar em enviar, eu precisaria determinar quais são as pessoas que estão recebendo este e-mail. Então, se for uma sala, imagina você ter que colocar e-mail por e-mail, a não ser que eu tenha um grupo de e-mail. Uma outra forma é eu enviar o link, e este link qualquer pessoa vai preencher este nosso formulário. Então, eu posso clicar no link e eu copio este link. Este link copiado é um link grande. Ele até tem eu posso até encurtar, mas mesmo assim ele ainda fica grande. Não é possível você narrar isso para um aluno. Olha, forms.gle.ec4K. Não, não fica nada viável. Então, nós sabemos como copiar este link e encurtá-lo. Lembra do bit.ly? Pois é, eu posso copiar este link e este link eu posso enviar na plataforma educacional, eu posso enviar via Google Sala de Aula, eu posso criar dentro de um e-mail. Existem várias informações, várias maneiras, e eu posso compartilhar essa informação por uma mídia social, então isso é possível. Esta outra opção, ela é uma opção relacionada a incorporar HTML. Eu posso incorporar este formulário dentro de um site, dentro de um blog. Eu também consigo enviar e compartilhar esse formulário pelo Face ou por Twitter. Na prática, como isto funciona? Criei meu formulário, ele está lindo, maravilhoso, salvo dentro do Google Drive. Eu clico no botão enviar, eu escolho o link, copio o link, abro uma nova aba para teste, para visualizar como ficará este nosso formulário. Clico Enter e ele vai carregar o formulário, onde é possível preencher o nome, Alexandre, qual segmento fundamental 1, qual o esporte que eu pratico, futebol, natação e ciclismo, qual não é um inseto, eu vou colocar aranha, qual sílaba está correta para a imagem, eu vou escolher cinema, qual é o grau de interesse, 10, muito interesse, qual o grau de interesse pelos esportes, futebol, muito, basquete, pouco, natação, muito, ciclismo, muito. Assisti o vídeo e, de acordo com o vídeo, a minha conclusão, e aí eu estaria escrevendo tudo que é necessário. Ao clicar em enviar, sua resposta foi enviada. Aqui ele está
oferecendo a opção de enviar outra resposta. Normalmente, não é necessário que isso ocorra. Onde eu faço isso, Ale? Aqui. Eu venho nas configurações do meu formulário. Em que ponto? Nesta engrenagenzinha. E aqui tem uma opção de, na guia apresentação, que é mostrar link para enviar outra resposta. Tiro. Vou aproveitar e vou continuar, então, na parte de configuração. Mostrar barra de progresso. Vou utilizar num exercício à frente, onde eu vou trabalhar com sessões e nessas sessões ele vai mostrando qual sessão que você está. Quando o formulário é muito grande, é legal que tenha essa barra de progresso sendo apresentada. Embaralhar a ordem das perguntas. Neste caso, existe um problema, porque se eu embaralho as ordens das perguntas, ele vai criar um problema em relação a esta questão aqui. Assista o vídeo abaixo e responda as questões. Então, imagina se ele embaralhando, você vai ter um problema. Então, só faça isso quando estiver dentro de uma própria sessão, é possível, mas quando existe uma sessão só, é melhor não embaralhá-las. Mostrar o link é aquilo que eu falei para vocês agora, onde eu não quero que ele mostre o link, para que, senão o aluno, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar responder de novo. E a mensagem de confirmação. Essa mensagem de confirmação é muito legal. Obrigado por participar desta avaliação. Clico em salvar. O que mudou, Ale? Então, eu vou novamente lembrando do link, né? Então, ó, se eu clicar em enviar o link, pode ser por qualquer meio. Ao enviar o link, ele abre a avaliação, nome completo. Agora eu vou colocar o nome do Lucas. O segmento, ele pertence ao Fundamental 2, ele pratica esporte natação, qual não é um inseto, aranha, cinema, si, oi, 7, não em um, pouco, muito, pouco. Vai visualizar o vídeo. Puxa, bacana. E enviar. Não tem mais aquela enviar novamente. Então já sanamos alguns problemas. Está ficando muito bacana essa nossa dinâmica. Trabalhamos com os formulários, criamos as questões. Mais uma pergunta que fica: para onde estão indo as respostas? Puxa vida! Isto é uma questão muito interessante. Lembra do início do vídeo, onde eu comentei que as informações ficam guardadas em um banco de dados? Qual é o banco de dados? Eu posso até fechar essa janela, Notem que agora no formulário onde eu estou construindo, ele aparece duas respostas. Quais são essas respostas? Quando eu clico, adivinha? Olha, o Alexandre e o Lucas. Olha só que interessante, ele cria um gráfico. Meu Deus, qual esporte? Um gráfico. É incrível, 100% de acerto. Sílaba, 100% de acerto. Qual é o seu grau? Então ele mostra muita informação coletada através deste formulário. Eu piro com isso, eu acho isso incrível, a possibilidade pedagógica de eu coletar informações dos meus alunos antes de iniciar a aula, durante a aula ou pós-aula. Então, é um recurso maravilhoso. Já que estamos aqui, e nas respostas, eu tenho como avaliar o resumo de todas as questões, né, com respostas de todo mundo. Eu posso pergunta por pergunta. Isso é muito legal porque assim, ó, você fica sabendo de acordo com a pergunta. Então, de acordo com a primeira pergunta, quem respondeu? O Alexandre respondeu uma resposta e o Lucas outra. Na segunda pergunta, que é qual segmento,
uma resposta do Fundamental e uma resposta para o Fundamental 2. Na terceira pergunta, olha só, futebol e natação do primeiro e natação do segundo. Então, é muito bacana porque, neste caso, eu gosto muito de correção e a correção que eu faço, ela é sempre por questão. Eu gosto muito de corrigir cada questão de uma vez. Por quê? Porque isso traz para mim um entendimento de como a sala está reagindo, se eu criei uma pergunta pertinente, se as questões, se as respostas estão parecidas, próximas. Eu observo muito isso, e o que é interessante, eu não sei quem fez o quê, né? O que é bem bacana. Então, eu olho e vou visualizando cada pergunta sem saber o dono. Vejam só a quarta questão. Olha só o que é isso: duas respostas aranha. Imagina que você é um professor de ciências e nota que na questão quem não é um inseto começa a aparecer formiga, gafanhoto. Daí você olha e fala: nossa, por que está aparecendo tanta formiga? Por que está aparecendo tanto gafanhoto? Será que foi algo que eu disse errado na aula? Então, eu gosto muito dessa interpretação, olhar cada questão para entender, né? E o individual é como se você estivesse corrigindo a avaliação do início ao fim de cada aluno. Então você vai pegar o Alexandre, você vai ver as informações do Alexandre, todas as perguntas e respostas do Alexandre. Legal, Ale, gostei, achei bacana, muito bom. Eu também consigo, através deste formulário, criar uma planilha. Como assim, Ale? Ah, olha aqui, ó, na parte superior, aceitando respostas. O que é aceitando respostas? Então, imagina que você criou o formulário, lançou o formulário e agora você não quer mais que as pessoas respondam. Acabou o prazo de respostas. Você vem aqui e só desliga a chavinha. O que acontece se um aluno tenta, neste momento, o mesmo link, né? Ele abre e fala: eu vou responder agora. Quando ele entra, olha o que acontece: avaliação diagnóstica. O formulário não aceita mais respostas. Então, esta chavinha é muito útil quando você tem um prazo para você limitar a quantidade de respostas, o tempo de resposta, o prazo. Você falou, Alexandre, sobre uma planilha? Porque todos esses dados, eles geram uma planilha. Como assim? Olha aqui na parte superior, ó, criar uma planilha. Eu poderia clicar automaticamente aqui que ele vai criar uma planilha das respostas que eu recebi. Aqui eu tenho, toda vez que eu tenho 3 pontinhos, eu tenho outras opções, tá? Mas eu não vou clicar neste momento e eu vou clicar aqui criar planilha. O que ele faz? Ele vai criar uma planilha de todas as respostas que eu recebi. Então, criar uma nova planilha com o nome avaliação diagnóstica, que é o próprio nome do formulário. Eu posso escolher dessa forma. Normalmente é assim que eu escolho, mas eu também posso selecionar uma planilha existente. Então, eu poderia selecionar uma outra planilha, primeira avaliação, segunda avaliação. Eu acho essa daqui a mais prática e a que eu mais utilizo. Então, a hora que eu crio aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um Google Planilha. Nossa, Lê, parece Excel, que medo! Gente, planilhas, para mim, de todo o pacote que existe, Office é o pacote da Microsoft com Word, Excel, PowerPoint, similar ao Google. O Word é o Google Documentos, o Excel é o Google Planilhas e o PowerPoint é o Google Apresentações. Semelhante a isto, eu gosto demais do Google Planilhas. Para mim, o Google Planilhas é um lugar de controle, de organização. Eu sou super fã dessa ferramenta. Quem sabe um dia a gente não faz uma aula sobre esse assunto incrível. Olha que maravilha que o Google faz ao receber os dados em forma de banco de dados. Isso é um banco de dados. Então, aquele banco de dados que a gente viu lá no início,
Imagina vocês, todas as informações que vocês colocaram no mundo, preenchendo formulários, o dono dos formulários, os donos desses sistemas, eles têm acesso à hora, a data e hora, isso depende, lógico, né, de como isso foi criado, mas olha só, eu sei a hora e a data em que o aluno enviou este formulário. Eu sei também os dados que ele colocou, eu consigo visualizar o que está acontecendo. Então, tudo isso para mim são dados que eu posso utilizá-los da melhor forma possível. E onde estava mesmo, Ale? Aqui. Eu venho no formulário, as perguntas é onde nós criamos as nossas perguntas, as respostas elas aparecem quando eu enviei o link do formulário e as pessoas estão preenchendo e a cada resposta ele vai aumentando aqui. Esse eu posso aceitar respostas quando eu não quiser mais que esse formulário fique aberto. E aqui, né, eu acho essa primeira opção eu acho incrível. Primeiro eu te soltei aqui, né? Estou aceitando respostas. Olha só, receber notificações por e-mail para novas respostas. Gente, o que eu estou falando? Cada vez que alguém responde, eu vou ficar sabendo. E o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse formulário com vocês. Assim, quando vocês estiverem respondendo, eu vou saber quem entrou no formulário e respondeu para mim. Eu espero muitas respostas. Eu espero vocês aqui. Na próxima sessão, eu vou trabalhar com criação de provas, de criação de avaliações, onde o próprio formulário ele vai corrigir as nossas atividades. Até já! Educadores, criaremos avaliações no Google Formulários. Avaliações, provas, testes, vocês podem chamar do que quiser. O que eu tenho certeza é que após a criação desses testes que corrigem automaticamente, eles darão uma liberdade, um tempo extra para vocês. Vou iniciar do começo. Estou logado, acesso quem? O Google Drive. No Google Drive, eu tenho a pasta de Taboão da Serra. Nesta pasta de Taboão da Serra, eu tenho uma avaliação. Eu criei uma avaliação. Onde eu coloquei essa avaliação? Meu Deus, eu tenho uma avaliação, já acho para vocês. E eu gostaria de mostrar essa avaliação para vocês. Olha, prova Taboão. Ela está aqui. Esta é a avaliação. Eu tenho uma avaliação que provavelmente vocês também tenham. Uma avaliação feita em um documento, em um Word, em uma ferramenta digital, mais ou menos com essa carinha, o cabeçalho, a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira e quarta pergunta. Vocês já devem ter criado isto. Provavelmente muitos anos de sala de aula, né? E eu tenho esta avaliação. Como que eu converto esta avaliação em um Google formulário? É muito tranquilo e é muito útil nesse nosso dia a dia. Então, a primeira coisa, eu volto para o Drive, estou na pasta de Taboão. É legal sempre olhar aqui também ao lado, né? Onde você tem aqui ó, a pasta Taboão. Ó, estou dentro dessa pasta Taboão da Serra. E nesta pasta eu vou clicar no botão novo, vou escolher formulários Google e vou colocar formulários em branco, tá? Então, eu venho aqui, formulário em branco, ele vai abrir um formulário. O título, então agora eu vou ficar olhando aqui, né? O título, eu poderia colocar este título aqui, ó, Colégio Taboão da Serra Cultura Digital, tá? Poderia selecionar, copiar e colar ou digitar. Então, cultura digital.
E aí, lembrando que é muito importante colocar o nome do formulário Cultura Digital. Descrição, posso colocar Taboão, Bom da Serra. Volto para a minha avaliação. Nome, classe, nome. Eu não preciso mais, né, deste nome, número e classe no cabeçalho. Então, o que eu faço? Eu vou colocar uma pergunta. Nome. Lembrando, nome completo. Então, digite seu nome completo. Digite seu nome completo. É uma resposta curta e eu quero que essa resposta seja obrigatória. Segundo, número e a classe. O número, qual? Digite o seu número de chamada. Eu já vou aproveitar aqui para mostrar uma configuração interessante que existe nesse processo. Aqui no canto, ó, eu tenho como validar o que o aluno digita, o que a pessoa digita. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui a validação de resposta. É uma parte mais avançada, mas eu tenho certeza que vocês de Taboão vão entender o que eu estou dizendo. Validação da resposta tem que ser um número maior que. Então, ó, o número, vamos entender que tem que ser um número entre um certo espaço, maior, menor, igual, maior que zero. Então, assim, maior que zero, ele tem que ser um número positivo, né? Não dá para um aluno colocar um número negativo. Ou eu posso escolher está entre, eu posso colocar entre, né? O número está entre o número 1 e o número 25, o número de alunos que eu tenho na sala. O que eu estou forçando? Eu estou forçando os alunos a digitarem entre os números 1 e 25. Esse é só um exemplo, mas para que vocês entendam que por que eu peço o número de chamada para o meu aluno. Porque na hora de organizar na minha planilha, eu tenho um número sequencial. Quando eu tiver que passar isto para alguém, eu tenho já um número de chamada. Então, não importa o e-mail, não importa o nome, para mim o número de chamada ele tem aquela relação que vai me ajudar bastante. Então, eu coloquei aqui entre o número 1 e 25. Eu vou criar mais uma questão. A pergunta é agora a classe. Essa é muito interessante também, porque eu faço muitas vezes avaliações para séries, né, classe. Então eu tenho aqui, eu posso escolher aqui múltipla escolha e eu coloco lá o sexto A, sexto B e o sexto C. E aí todas as respostas, todas as séries, né, os sextos anos, eles estarão na mesma planilha. A próxima questão, o que é cidadania digital? Olha só, o que é cidadania digital é a minha pergunta. Ela é uma pergunta do tipo... Então, opa, errei aqui. A próxima pergunta, o que é cidadania digital? Então, eu copio o que é cidadania digital, venho no meu formulário, adiciono uma outra pergunta, Ctrl V. O que é cidadania digital? Ele é múltipla escolha e eu venho aqui e agora tem uma sacada legal. Eu poderia copiar e colar cada um, copiar e colar, mas olha só, seleciono todo mundo, ou botão direito, copiar, ou Ctrl C, né? Copio tudo que eu preciso, volto para o formulário, clico e Ctrl V. Ele automaticamente ajusta. Não, Ale, sério. Eu vou para uma próxima questão. A próxima questão, cultura digital e cidadania digital tem como princípio, então eu copio, volto. Esqueci de copiar. Cultura digital e cidadania digital tem como princípio. Copiarei agora as respostas. Venho aqui e
colo. Nossa, Lê, tá muito fácil fazer prova assim. Essa aqui é uma questão que eu gosto bastante, né? Daquelas de preencher. E eu vou colocar para que o aluno digite, é um tipo de questão interessante. Vou copiar essa pergunta, vou criar uma outra questão, o taranã, e agora eu não vou deixar para que ele só clique, porque ele pode chutar essa. Ele fala, eu não sei muito bem, eu vou colocar uma palavra. Eu vou clicar em uma das opções. Então, para isto, eu vou pedir que ele coloque uma resposta curta. Meu Deus, Alexandre, será que vai funcionar? Esta que é a nossa ideia de hoje, trabalhar com respostas onde o aluno pode digitar e o próprio formulário Google fará a correção. E a última questão é, para criar jogos online é necessário, então copiei, e uma próxima questão é necessário, e aí, neste caso, eu sei que eu tenho duas respostas, tá? Fiz isso intencionalmente, e aí, como eu quero que ele tenha mais do que uma resposta, eu vou colocar uma caixa de seleção. Poderia colocar imagens, poderia preencher com outras propriedades, e no visual ele está assim, ele começa a cultura, ele começa a avaliação, ele tem todo a avaliação linda, maravilhosa, está tudo tranquilo. Eu coloquei somente obrigatório o nome, né? Mas é legal você preencher com o número de chamada obrigatório, a classe obrigatório, que a cidadania é uma questão de sensibilidade. Muitas vezes, eu não peço que o aluno coloque ali obrigatório que ele responda essa questão. Sabe por quê? Se ele não souber e não quiser preencher, tudo bem, ele não vai ter chutado. Então eu deixo aberto, mas isto é sempre um critério seu, tá? Eu não quero obrigá-lo a responder essa questão, porque ele vai tentar um chute. Se ele não sabe, ele pode tentar não responder. Então é essa informação que eu deixo. E isso fica, lógico, a critério de vocês. Aí, Ale, que legal. E agora? Eu quero que ele corrija isso automaticamente. E aí que está a nossa grande sacada, a maneira que eu faço para que este formulário corrija automaticamente. Eu vou entrar aqui, lembrando que eu posso mudar na parte superior o tema. Como é cultura digital, eu vou escolher uma imagem. Eu gosto das imagens de tecnologia, porque tem a ver com cultura digital. Poderia pegar aqui este robozinho. Não, a cultura digital, ela necessariamente não tem a ver só com robótica, mas eu vou deixar aqui uma coisa de tecnologia. O tema, já escolheu um tema aqui com essa cor cinza, tá tudo bem, plano de fundo, estilo da fonte básico, também poderia escolher outro tipo de fonte, mas a básica é ótima, né? Principalmente para os dispositivos móveis, ela é bem nítida. Mas ali você falou que você ia ajudar a criar autocorreção. Então, eu olhando aqui, ó, nome completo não tem correção, não tem a resposta certa, nem o número, nem a classe. O que é cidadania, existe uma resposta correta, a cultura tem como princípio também tem uma resposta correta, esta tem uma resposta correta e aqui tem duas respostas possíveis, né? E o que eu vou fazer? Eu vou agora, nós vamos juntos, né? Eu falo que eu, mas eu quero que vocês entendam. Nós estamos construindo esse formulário. Eu vou escolher aqui, ó, na parte superior, as configurações, essas engrenagens que permitem que eu consiga modificar esse formulário para uma outra característica. Essa coleta de e-mails, essa daqui é uma conta não educacional, mas eu posso limitar a uma resposta vinculada ao e-mail do aluno. Se vocês precisarem dessa ajuda, mandem lá para o suporte e eu respondo. Aqui eu tenho o que a gente vai geral, apresentação, mostrar link, né? Não quero esse link. E aqui eu vou colocar, ó, olha essa informação.
Obrigado. Sua avaliação foi enviada com sucesso. Deve receberá sua nota. Eu vou até tirar essa frase aqui, ó. Eu vou colocar isso porque eu vou pedir que o aluno, ao terminar, ele já aparece mesmo o resultado da avaliação. Eu quero aqui colocar, então, testes. O que são os testes? Os testes é o poder do Google Formulários de corrigir a sua pergunta, a pergunta que você fez automaticamente. As perguntas que são criadas no modelo de múltipla escolha, né? E também de texto. Nossa, de texto, ali, sim, pequenos textos. Não dá para colocar um grande texto, mas as opções são liberar a nota imediatamente após o envio. Olha, eu tenho algumas particularidades em relação a isto. Por quê? Porque quando o aluno ele recebe imediatamente após o envio, ele vê todas as questões que ele acertou ou que ele errou. E às vezes ele pode passar isso para o amigo do lado, hoje ele manda por WhatsApp. Então, eu prefiro posteriormente, depois da revisão manual. Mas eu vou fazer as duas coisas para vocês entenderem. Então, eu vou deixá-la imediatamente a primeira vez e eu vou fazer essa prova, depois eu vou fazer ela de novo posteriormente para vocês entenderem o porquê que eu acho importante essa revisão. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas? Então, neste caso, ó, eu vou permitir que elas vejam as perguntas erradas, que elas vejam as respostas corretas e que elas vejam os valores. A primeira vez que eu vou estar fazendo isso para vocês entenderem. De novo, normalmente eu não deixo e não deixo. Eu deixo os valores, na verdade. Então eu vou salvar. Tá. Legal, Ale. Vai corrigir automaticamente. Quase. Por que quase? Porque eu preciso configurar agora cada questão. Olha só o que ele faz. Quando eu mudei para teste, ele está dizendo que ele vai o quê? Coletar os e-mails. Por quê? Porque se você vai enviar essas notas para ele posteriormente, ele precisa estar cadastrado. Então, vocês da rede, importante que vocês mantenham essas configurações, que são essas configurações aqui, ó, coletar e-mails, tá? No meu caso, agora eu vou testar, então eu vou tirar essa informação, tá? Mas para que a gente possa testar, até para ficar mais rápido, mas vocês podem manter essa informação. O nome completo. O nome completo tem resposta correta? Não. Vale algum ponto? Não, não vale nenhum ponto. Digitar o nome não tem pontuação nenhuma. Para alguns alunos até a gente dá, né? O seu número de chamada também não tem resposta correta e não tem uma pontuação. A classe também não. Agora, vamos aqui. O que é cidadania digital? A cidadania digital, então, eu tenho uma resposta correta. Quando eu clico aqui, ó, nessa resposta correta, ele fala quantos pontos eu quero para esta questão. Qual é a minha prática? O que eu tenho feito? Se eu colocar um ponto para cada questão, o maior número de pontos de 0 a 10 seriam 10. Mas às vezes eu quero dar 1,5 ali, eu quero dar 2,5. Como que eu faço isso? A pontuação da minha prova, ela vale de 0 a 100. Então, eu vou colocar que essa primeira questão, ela tem o valor de 25, ou seja, 2,5. 2,5 para essa questão é o valor que eu estou atribuindo para esta questão específica. Então, se ele responder certo, ele vai receber. O que é cidadania digital? 25 pontos de 100, 2,5. O que é cidadania digital? É o RG, é o cyberbullying? Não, é utilizarmos a internet com consciência, responsabilidade e ética. Legal, Ale. Então, ó, posso até concluir. Beleza, essa daqui está, ó, então ela fica marcadinha dizendo que esta questão está correta e a pontuação dele é 25.
Cultura digital e cidadania digital tem como princípio, e esse daqui eu não coloquei ainda, então eu venho, seleciono qualquer parte dessa questão, escolho respostas corretas, coloco a pontuação. Esta aqui eu também vou colocar 25 pontos, e eu vou selecionar a questão correta, tem como princípio ajudar os alunos a entenderem que podem ou que não podem fazer online e se comportarem de forma segura e respeitosa. Ok, concluído. A terceira questão é o tararã, é a base para a identificação de problemas. Legal. O quê? Eu tenho que esperar uma resposta desse aluno. Então, olha só. Ale, esse daqui tem resposta correta? Tem. Então, ele tem uma resposta correta. Esse daqui eu vou dar uma pontuação um pouco diferente. Eu vou dar 20 pontos para esse daqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso, 20 pontos. Então, já foram 70, né? 25, 25, 50, com mais 20, 70. E adicionar uma resposta correta. Como assim adicionar uma resposta correta, Ale? Ele vai digitar? Sim, ele pode digitar pensamento. O pensamento computacional é a base para a identificação de problemas. Ele pode escrever pensamento, todos com letras maiúsculas. O pensamento com a primeira letra maiúscula. Então, assim, eu preciso imaginar quais palavras ele pode digitar, tá? Então, a resposta é pensamento, ou pensamento computacional. Então, você tem que ficar atento para o tipo de resposta que ele pode dar. Então, às vezes, assim, você pergunta qual que é o nome. Então, o nome de quem descobriu o Brasil. Se ele colocar Pedro, tá certo? Se ele colocar Pedro Álvares, tá certo? Pedro Álvares Cabral, Pedro com acento, escreveu de maneira Álvares com S, Álvares com Z. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, elabore com bastante consciência esse tipo de questão, essa questão dissertativa, para que o Google, para que o formulário Google corrija automaticamente. E para criar jogos online, ainda faltam 30 pontos, eu venho nas respostas corretas, eu coloco os 30 pontos finais para me dar os 100 pontos, aqui em cima ele já mostra a pontuação, né? E aí eu quero, para criar jogos online é necessário desenvolver o pensamento computacional e ele também precisa utilizar o raciocínio lógico. Ele não precisa ter um celular e nem jogar 12 horas por dia. Pronto! Formulário criado, pontuação estabelecida e agora? Agora é só enviar. Lembrando que eu clico no enviar, eu escolho aqui a correntinha, esse link, copio o link, abro uma guia, Ctrl V, poderia enviar pelo sala de aula, cultura digital, nome completo. Eu vou colocar Ana Cristina. É completa, mas eu vou colocar só número de chamada. Ela é o número 2. Classe, ela é do 6º A. O que é cidadania digital? A Ana Cristina, ela vai acertar todas, tá? E vamos ver se ele consegue corrigir. É utilizarmos a internet com consciência. Princípio, ajudar os alunos. Pensamento computacional. Criar jogos online é desenvolver o raciocínio. E ela pega e envia. Olha só o que aconteceu. Obrigado, sua avaliação foi enviada com sucesso. E olha, ver pontuação. Ao clicar no ver pontuação, a Ana Cristina recebeu 100 pontos de 100. Veja só as respostas que ela deu. Então, ela, além de ter recebido a prova, ela já consegue analisar o que está correto, tudo em verdinho. Nossa, Ale, que bacana! Quero fazer outro, eu quero errar, eu vou induzir alguns erros, tá? Para que vocês entendam. Ó. Eu vou aqui de novo, Ctrl V, colei o link novamente, eu vou colocar o nome, Paulo Henrique. Paulo Henrique. E aí, digite o número de chamada, é o número 33. Opa,
Precisa ser número... Ah, é, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha vinculado para que o aluno conseguisse digitar somente os números entre 1 e 25? Ele também é do sexto A, eu vou colocar todos no sexto A até para ficar fácil. Então, o que é cidadania digital? Ele acertou. Ele foi lá e acertou. Ele vai lá e cultura digital, ele vai lá e coloca princípio, esse daqui ele vai errar. Então ele perdeu 25. Aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Ele vai vir aqui e vai digitar PEN, tudo com letra maiúscula. PEN, opa, com letras maiúsculas. Pensamento. Será que vai dar certo? E para criar jogos online, ele vai colocar desenvolver o pensamento computacional. Beleza, e enviou. Tadã! Obrigado, sua avaliação foi enviada com sucesso. Ver pontuação. Yeah! 45 de 100. Nome, o número, o que a cidadania acertou. Perdeu 25 aqui. Olha, ele já marcou errado, mas de novo, o aluno está vendo o que ele respondeu, né? Então ele pode printar essa tela, enviar nesse momento online. Olha aqui o pensamento, ele acertou. Ah, mas Ale, ele acertou um. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá vendo? Para criar jogos online é necessário. Olha o que ele fez. Ele acertou, gente? É uma pergunta que eu faço para vocês. A resposta correta seria o desenvolver o pensamento e o raciocínio lógico. Ele respondeu um, vale 15? Ó, a resposta correta seria os dois. Vale 15? Então, é um tipo de informação que você precisa... você precisa sentir se você vai dar essa nota para o seu aluno ou não. Mas é possível, Ale? É sim. E aonde? E onde, né, nós realizamos isso? Então, ó, nós que estamos trabalhando com o formulário, nós temos agora as duas respostas. Então, olha só que coisa incrível. Eu vejo aqui, ó, eu tenho lá o nome, a Ana Cristina, o Paulo Henrique, eu tenho o número deles, a classe que eles estão, os dois são do sexto A, eles acertaram, olha, 100% de acerto nessa questão. Eu vejo que quando acontece isso, o conceito que eu passei, né, eles captaram bem. Ah, legal, Ale, mas lembra que você falou que você podia corrigir olhando? Sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu posso corrigir por pergunta o meu hábito é sempre dessa forma, né? Então, o nome eu não quero corrigir, o número da chamada também não, o que é cidadania digital, todo mundo acertou, 100%, não tem problema. Eu vou para a terceira questão. A cultura digital tem como princípio, daí eu olho, eu vejo que um aluno acertou e o outro errou. Ok? Eu vou para a sexta questão, os dois acertaram, apesar de ter sido errado, né? O pensamento maiúsculo e o pensamento minúsculo foram respostas, quando eu falo errado, são diferentes, mas o princípio é que está certo, essas duas questões estão certas, estão corretas. E agora a questão polêmica, essa daqui, ó. A sétima questão, ela diz o seguinte, desenvolver o pensamento, estava certo, a Ana acertou, mas o segundo aluno, ele colocou, ó, e aí vem a minha questão. Eu poderia, e eu posso, como professor, vir aqui, ó, digitar os 15 pontos e, ó, colocar aqui, ó, salvar. Se eu colocar aqui, ó, marcar como correta, ele vai receber o integral, 30. Se eu colocar, ele vai receber 0. X é errada. Isso aqui é correto, então ele vai dar a pontuação total, ou eu venho e eu modifico manualmente e coloco. Poderia dar 10. Por quê? Porque eu achei que era bem relevante isso. Então, você vai escolher a quantidade de pontuação. E quando você faz isso, ele fala, as edições estão pendentes. Salvar? Salvar. Então, olha que maravilha que é este Google. E lembrando que, se você olhar naquela sua planilha, né, a planilha dessa avaliação de cultura digital, o que ele fez? Ele colocou lá a sua planilha, os seus dados e aqui ó, a pontuação que esse aluno fez agora sendo alterada. Nossa, Lê, isso é demais! Essa ferramenta é incrível. E agora,
Você falou, Ale, que você ia fazer de uma forma diferente, né? Você já mostrou até como utiliza. O que que eu falei que eu ia fazer mesmo? Até esqueci. Ah, é que eu vou modificar nas configurações os testes imediatamente após o envio. Então, ó, eu vou, né, pedir que ele vá posteriormente depois da revisão manual, que é aquela ideia. Eu posso corrigir, porque se ele vai lá e recebe aquela nota, ele pode questionar. E assim, puxa vida, o aluno questionando você logo depois da prova, aí aluno assim, né, para fazer prova, ele vai, eu vou falar arrastado, mas para corrigir algo, ele vai cobrar de você na hora. Imagina se acabou de enviar a prova, já tem toda aquela informação, o aluno, não, professor, estava errado. Então, eu prefiro, nas minhas práticas pedagógicas, dependendo do tipo de exercício, eu mando posteriormente após a revisão. Se está vinculado ao Google Sala de Aula, então é uma ótima estratégia. Então, quando eu coloco aqui perguntas erradas e respostas corretas, eu tiro normalmente isso daqui para que eles não verifiquem. Então, eles conseguem visualizar os valores, né? Mas como também é enviado posteriormente, não vai fazer muita diferença, né? Ele vai receber posteriormente as informações. Então, era isto. Essa parte de correção automática é muito útil, por quê? Porque no final do dia, você já tem, no final do período, né? Ele realizou essa avaliação, você já tem a nota de todos os alunos. Meu Deus, imagina que eu tenho um monte de salas de aula, eu faço a avaliação e no final do dia eu tenho a avaliação de todas as salas. E quando a gente fala de avaliação, a avaliação ela tem muito, né, na minha visão, um, um recorte, né, um retrato de um período. Então, a avaliação ela é bem importante, ela vai medir o que está acontecendo, mas nas minhas práticas, no meu dia a dia, eu tenho ficado bem atento e bem preocupado com o processo. Então, qual é o processo de crescimento desse aluno? Como que ele tem evoluído? No caso, eu trabalho com cultura digital, então eu fico vendo quais são as habilidades, o compartilhamento de tela, como eles estão preenchendo o formulário. Eu me preocupo muito com acentuação. Eu falo, viu, alunos, porque é digital, vocês acham que vocês não podem acentuar? Vocês não precisam? Não, precisa sim. Precisamos ter coerência, concordância, frases completas, respostas completas na cultura digital e em todas as outras matérias. Então, este processo educacional é muito importante. A nota é um recorte, ela é apenas um pedaço de todo o processo avaliativo. Dando continuidade na nossa formação sobre formulários, entraremos nesse momento em um recurso de formulários avançados, trabalhando com sessões de acordo com a resposta. Para isto, eu vou iniciar no Drive, entrarei na pasta de Taboão da Serra. E antes de eu falar o que é uma sessão, como funciona essa divisão, que é uma organização para o seu formulário, eu preciso explicar um pouquinho desta lógica, um pouquinho deste raciocínio da utilização de sessões dentro dos formulários e de acordo com a resposta. Então, nessa atividade, eu pensei em desenvolver um game. Mas como que eu vou explicar isso para vocês? Como que eu posso explicar? Eu vou começar aqui. Existe uma ideia, né? Que quando eu não sei alguma coisa, por favor, desenhe, né? Então eu vou desenhar a seguinte situação. Eu tenho aqui um texto, eu vou escrever aqui um texto de sessão. Sessão 1. O que é a sessão 1? A sessão 1 são os dados pessoais. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar uma sessão, uma parte do formulário que eu vou chamar de dados pessoais.
Então, esses dados pessoais, perguntar o nome do aluno, o que esse aluno, que sala que ele está, ok. A segunda seção, eu vou criar a seção número 2. A seção número 2, eu vou chamá-la de... Acho melhor aumentar um pouquinho a tela para vocês, né? Acho que vai ajudar. A seção 2 vai ser a pergunta 1. Primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser uma pergunta desse jogo, dessa gamificação que estou criando. Vou perguntar, quem descobriu o Brasil? Eu vou fazer uma pergunta de matemática, quanto é 2 mais 2? E aí, este aluno, ele vai poder responder essa pergunta. Se ele responder a pergunta correta, primeiro eu vou colocar assim, seção número 3. Se ele foi a pergunta errada, ele vem para a seção número 3. Tá? Se ele acertou, ele vai para a seção número 4. Aí, Ale, você está deixando a gente maluco, hein? Essa aqui é a correta. Então tá, o que eu estou fazendo? Qual vai ser a ideia? A ideia, então, eu vou ter aqui uma pergunta. Essa não é a pergunta, na verdade, né? Eu falei pergunta, mas ela é a primeira parte, né? Que é a primeira parte do formulário, que são os dados pessoais. Então tá aqui, os dados pessoais, aqui eu vou perguntar quais são os dados pessoais. Ok. A seção número 2, que é uma divisão que eu crio dentro do meu Google Formulário, eu vou criar uma seção, e essa seção vai ser a pergunta número 1. Então a pergunta número 1 ela está aqui, e aí o que vai acontecer? Pergunta número 1. Veio a primeira sessão, ele vai passar para a segunda sessão. A segunda sessão, ele vai para 3, se ele errar, e vai para 4, se ele estiver correto. Então, ele vai começar a decidir. Então, o que vai acontecer? De acordo com a resposta, então ele vai enxergar e falar assim, puxa vida, você fez a pergunta. Tá, se ele respondeu correto, então ele vai para a resposta correta. Se ele respondeu errado, ele vai para a resposta errada. Então, é esta lógica que nós vamos estabelecer. Da seção 1 para a seção 2 é direto. Ele sai da seção 1, vai para 2. Da seção, depois da pergunta, da seção 2 para a próxima seção, vai depender de uma condicional. O que vai acontecer? Ele vem ou para a seção número 3, se ele errou, ou ele vai para a seção número 4, se ele acertou. Então, são essas decisões que nós vamos tomar. Fez a pergunta, vai para a seção 2. Não, preencheu os dados, vai para a seção 2. Fez a pergunta. Se a pergunta for errada, seção 3. Se a pergunta for certa, seção 4. Errou, ele pode voltar para a pergunta novamente. Acertou, ele segue para as próximas questões. Nossa, Lê, será que vai dar certo? Vai sim. Vamos comigo. Nós estamos aqui já na pasta de Taboão da Serra. Eu vou criar um novo formulário. A primeira parte é o meu jogo matemático. Sempre colocamos os nomes. Eu posso escolher aqui uma personalização. E a primeira pergunta é a pergunta nome completo. Então, eu quero saber quem é esse aluno. Coloco como obrigatório. Eu posso criar uma segunda parte de identificação, né, uma segunda questão, onde eu posso colocar qual é a classe, qual que é o número, né? Então, eu posso deixar aqui para que ele preencha a sala de aula, qual sala você pertence, né? Sala A, sala B, sextos. Ele vai escolher, também eu vou deixar como resposta curta. Então, essa primeira parte é a parte de identificação deste aluno. Ok, Ale. E depois, olhando aqui o meu desenho, essa é a primeira parte, que é a seção 1. A segunda seção vem a primeira pergunta. Ah, entendi.
Então, eu vou voltar aqui, mas ali onde tem sessão aqui, não estou enxergando sessão. Deixa eu ver aqui. Pergunta, importar, título, imagem, vídeo, adicionar sessão. Olha, adicionar sessão. Eu vou clicar no adicionar sessão. Ó, vejam que eu estou selecionando esta questão e quando eu clico adicionar sessão, ele adiciona abaixo. Então agora eu tenho uma sessão 1 de 2 sessões. A segunda sessão, eu já vou dar um nome, que vai ser a pergunta 01, é a primeira pergunta. E aí, nessa sessão, eu vou criar uma pergunta. A pergunta que eu vou perguntar é: qual é o resultado de, dois pontos, 1 mais 1 vezes 2? Qual é o resultado de 1 mais 1 vezes 2? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Legal, Ale, entendi. Então ele fez a pergunta, ele vai questionar e o aluno vai poder responder qual seria a resposta correta. Olhando lá, eu fiz a primeira parte, os dados pessoais, eu fiz a pergunta. Daí, para que ele siga, eu vou ter uma seção da resposta errada e uma seção da resposta correta. Então, eu vou criar mais uma seção. Essa é a seção 3. Essa daqui é a seção não foi dessa vez. Não foi dessa vez, né? Ele errou, coitadinho do aluno, ele errou aqui. E eu vou colocar... Eu poderia, neste caso, para que ele entendesse melhor esse conceito, eu poderia colocar um vídeo. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui, já vou colocar o vídeo, eu quero que vocês entendam todo o processo, então eu vou colocar um vídeo. Esse vídeo eu vou colocar de acordo com prioridade de sinais matemáticos. Regra de sinais, jogo dos sinais. Eu acho que essa aqui é legal e eu achei que era isso mesmo. É legal você olhar e ver se é isso mesmo, né? Mas eu vou colocar, faz de conta que eu já visualizei essa informação e vou colocar aqui. Então, ó, eu vou colocar não foi dessa vez. Assista ao vídeo. Assista o vídeo para entender o conceito. Tá? Para entender o seu erro, para entender por que ele errou. E aí eu vou fazer mais uma pergunta aqui. A pergunta é: deseja tentar novamente? Né? Ou sim ou não. Então aqui ele errou, ele vai assistir o vídeo, legal, né? Ele vai poder assistir o vídeo nas regras de sinais, que tem prioridade, daí se ele colocar sim, ele volta de novo para a pergunta, se ele colocar não, ele segue para a pergunta número 2. Então eu já tenho a seção número 1, que eram os dados pessoais, a seção número 2, que é a primeira pergunta, a seção número 3, que é a resposta incorreta, e agora eu vou criar mais uma seção, clicando aqui, adicionando uma seção, essa é a seção número 4, parabéns. E aqui nessa seção eu posso colocar um texto, eu posso colocar uma informação, eu posso colocar uma imagem e eu vou colocar uma imagem aqui, pesquisas de imagem do parabéns, você acertou, né? Eu vou procurar alguma coisa aqui, não? Correto. Vou procurar uma imagem aqui dizendo
Nossa, Lê, tá difícil. Ah, vou colocar, tudo bem, correto, acertou, né? E aí, só como uma indicação de que ele acertou e ele vai para a próxima. Então vai aparecer uma imagem aqui, ó, correto, né? Parabéns. Você entendeu a prioridade matemática. E aí, aqui eu posso até manter ou não, né? Tanto faz aqui, porque aqui na verdade nem precisa. Como ele acertou, ele só tem uma resposta de que ele acertou e ele nem precisa ser uma múltipla escolha. Não preciso ter nada aqui, na verdade. Mas agora que eu já coloquei aqui, eu vou colocar. Deseja continuar? Vou diminuir, tá grande isso aqui, né? Eu não consigo nem ver o que tem lá embaixo. Sempre seleciono, aparecem essas bordinhas e eu vou nas diagonais para diminuir esse objeto. Deseja continuar? Aí, se ele colocar sim ou não, né? Se ele coloca sim, ele vai para a pergunta número 2. Se ele coloca não, ele volta para a questão anterior. Então, a primeira parte já está criada. Que legal, Ale. Ó, ele vem, ele faz o cadastro, ou seja, preenche com os seus dados. Daí ele vai para a primeira pergunta. Note que está falando assim, ó. Saiu da primeira, vem para a segunda sessão. Agora, esta aqui é aqui que começa, é aqui que você vai, de acordo com a resposta dada, ele vai direcionar ou para a sessão correta ou para a sessão errada. Então, como que isso ocorre? Ao clicar em uma resposta, o que ele oferece? Ele tem aqui na questão, né, na pergunta, ele não parece que não tem o que eu preciso. E eu fico olhando e falo, meu Deus, não tem aqui, ele não tô entendendo. Tem uma coisa que continuar para a sessão, pode ser, mas tem três botõezinhos, esses três bolinhas, essas três bolinhas em diversas ferramentas Google. Mais o quê? Mais ir para a sessão com base na resposta. Olha que bacana, ir para a sessão com base na resposta. Então, assim, ó, se ele respondeu ele vai continuar para a próxima sessão? Não, ele vai para a sessão. Qual sessão? Não foi dessa vez. Tá vendo? Ó? Não foi dessa vez. Foi a sessão 3, né? Que foi aquela que não está correta. Se ele respondeu o número 2, tanã, não foi dessa vez, amigo. Porque 1 mais 1, 2 vezes 2, né? Não é, essa resposta não vai dar 2. Então, não foi desta vez. O número 3, 1 mais 1 vezes 2, e agora? Ah, está correto. Parabéns. Então, aqui ele acertou. E aqui o número 4 continua para a próxima sessão? Não, ele errou. Então, não foi dessa vez. Bacana. Então, se ele respondeu 1, não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi dessa vez. Se ele respondeu o 3, que é 1 mais 1 vezes 2, 2, prioridade matemática, 2 mais 1 são 3. Então, ele vai para a próxima sessão. Parabéns. Quando ele chega na sessão não foi dessa vez, ele vai assistir o vídeo para entender o conceito, né? Então, ele vai olhar lá as regras dos sinais. Deseja tentar novamente? De novo, como é que é mesmo, Ale? Sim. O que eu vou dar a possibilidade de que ele refaça novamente? Se ele responder sim, o que ele faz? Ele vai você, né, como professor, vai montar ir para a sessão com base na resposta. Se ele respondeu sim, deseja tentar novamente, né? Você quer refazer? Ele vai colocar sim, então ele volta para a pergunta número 1. E se ele colocar não, você continua para uma próxima sessão? Não. Oh, caramba, e agora, Lê? Tá vendo? Eu posso
enviar o formulário. Então, o que é legal, né? Eu posso até pedir para ele enviar o formulário. Mas era legal ter uma outra sessão, né? Que é a sessão do fechamento. Então, eu vou criar mais uma sessão aqui, uma sessão número 5, né? Que é a última sessão. Olha, e ela veio aqui para cima. Como que eu faço para arrastar? Existem várias formas. Ó. Quando eu clico aqui, ó, eu posso mover sessão. Então, ó, mover sessão, eu movo essa sessão para onde? Para onde eu quero. Essa sessão aqui sem título, eu quero movê-la para baixo. Então agora a sessão 5 foi para baixo. Até interessante isso, porque às vezes fica, meu Deus, onde são minhas sessões? Então eu venho nessas 3 no mais sempre, ó, mover sessão, e ele aparece aquela oportunidade. Então sessão 3, sessão 4 e a sessão 5. A sessão 5, que é a última sessão, o que eu vou colocar? Fim de jogo. E essa sessão 5, eu posso colocar um texto aqui, né? E eu vou colocar: obrigado por participar desta atividade. Então, aqui, quando ele responder, só voltando, né? Quando ele responder não, então, com base na resposta, o que eu vou fazer? Se ele responder, era aqui em cima, desculpa. Deseja tentar novamente? Sim. Se ele responder sim, ele vai para a pergunta. Se ele responder não, ele vai para o fim do jogo. Aqui, se ele responder sim, ele volta para a sessão número 1. Era legal se tivesse pergunta número 2, pergunta número 3, né? Ele vai para a pergunta, né? Eu só vou fazer com que ele volte para vocês entenderem. E aqui, se ele responder não, ele vai para o fim do jogo. E o fim do jogo é a sessão que ele vai, que ele vai enviar o formulário. Então, agora, testando, como faz para testar? Eu vou entrar aqui. Eu gosto muito, clicar no olhinho é legal, mas eu gosto de lembrar como que eu faço para distribuir uma atividade que eu criei no Google Formulário para os alunos, por chat, por WhatsApp, por plataforma educacional, pelo Google Sala de Aula. Eu clico no enviar, eu entro aqui nessa correntinha, né, que é um link, eu copio esse link, eu venho numa outra guia e Ctrl V, colo, até para testar se está funcionando. Jogo matemático, nome completo, Alexandre. Eu vou colocar o nome completo hoje, Ikuhara. Sala, eu faço parte do sexto. Sexto A. Próximo. Qual é o resultado de 1 mais 1 vezes 2? Caramba, 1 mais 1, 2 vezes 2, 4, 4, 4, próxima. Ih, não foi dessa vez. Assista o vídeo. Então eu posso assistir o vídeo. Vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Obrigado, professor. Aí ele vai explicar. Daí eu assisti o conceito do vídeo. Deseja tentar novamente? Sim. Próximo. E ele volta de novo. Qual é o resultado de 1 mais 1 vezes 2? Se eu tentar aqui, né, colocar 1, ele vai de novo, eu já vou acertar, né? Eu vou colocar aqui 3. Próximo. Parabéns, você entendeu a prioridade de matemática. Deseja continuar? Se eu colocar sim, ele vai... ele lê. Caramba, está errado. Bugou. Eu fiz por querer. Mentira, errei mesmo. Eu vou voltar ali e ver o que está dando errado. Meu Deus, Ale. Caramba. Qual que é? Parabéns. Se ele acertar sim... ele vai começar de novo. Não estava tão errado, né? Não era tão errado. Mas se ele for para a sessão, ele não precisa se identificar de novo, né? Ele vai para a pergunta 1 novamente. E se for para... Então, vamos lá. Então vai, próximo, vou de novo. 3, próximo. Você entendeu a prioridade matemática? Sim. Você entendeu a prioridade... Parabéns, você entendeu a prioridade matemática. Deseja continuar?
Se eu colocar sim, aqui não tem nada a ver, tá vendo? Vou colocar não. Ele vai para o fim. Obrigado por participar dessa atividade e ele envia. Aê, Ale, sua resposta foi registrada. E tem aquela opção de enviar a resposta. Uau, foi muito, gente. Vamos entender de novo toda essa sequência. Eu crio a primeira sessão, que tem a ver com os dados pessoais. A segunda sessão é a primeira pergunta. A terceira sessão é se ele errou. E a quarta sessão é a correta. E lembrando que eu tinha uma quinta sessão, né? Que era o fim do jogo. A quinta sessão era o quê? O fim do jogo. Né? A sessão número 5 é o fim do jogo. Espero que vocês tenham entendido toda essa logística. É pensar, é tentar, é você fuçar um pouco, quebrar um pouquinho a cabeça, mas eu tenho certeza que ao elaborar uma atividade nesse formato, os seus alunos vão adorar. Você pode criar trilhas diferentes. À medida que ele escolhe uma resposta, ele vai para perguntas diferentes, para um ambiente diferente. Eu fico sempre à disposição de vocês. É um prazer. E daqui a pouquinho a gente volta para fazer um fechamento deste nosso vídeo de hoje. Valeu, pessoal! Para este fechamento, eu vou fazer uma revisão bem rápida de tudo que nós vimos nesta aula de hoje. Falei para vocês dos formulários, falei para vocês como funcionam os formulários impressos que foram para o digital. Falei da importância dos dados, né? Como esses dados ficam armazenados em servidores. E dos formulários, a gente passou para a parte prática. Existiam várias maneiras de se criar, mas a minha sugestão é sempre estar na pasta organizada onde você deseja colocar as informações. Então, eu tenho uma pasta específica para a formação desta equipe toda de Taboão da Serra. Então, eu entro dentro dessa pasta, eu começo a criar um formulário. Então, novo, escolho formulários Google, escolho formulários em branco. Ao criar um formulário em branco, vou até criar novamente, né, para a gente poder realmente fazer uma revisão de tudo que foi trabalhado. O título do formulário sempre importante, por quê? Porque ele vai ficar na nossa mente, no nosso drive organizado. Eu dar o título para ele não significa que eu dei nome para o formulário. Eu clico aqui em cima e aí ele pega este nome e coloca. Tanto faz, eu poderia começar por aqui também. Eu posso mudar as suas características visuais ou personalizar os temas, mudando as cores, os planos e as fontes, escolher uma imagem para a parte superior. Candy. Aqui eu tenho a visualização, onde eu visualizo como está ficando o meu formulário. As configurações daqui a pouquinho. Aqui nesta parte é uma parte bem útil e aquilo que eu falei, essas ferramentas elas estão bem acessíveis. Então, as que estão próximas é porque elas têm uma finalidade, elas estão provavelmente sejam mais utilizadas. Esse maisinho adicionar perguntas. Então, eu adiciono as perguntas e eu tenho perguntas do tipo múltipla escolha, respostas curtas, parágrafo, lista suspensa. Eu nem falei de upload de arquivo, mas é interessantíssimo essa de upload de arquivo. Por quê? Permite que os participantes façam upload de arquivos. Eles vão subir arquivos. E na visualização deste formulário, olha só. Ô, Ale, cadê? Peraí. Eu preciso voltar até lá. Só que assim, ó,
compartilhe o formulário apenas com quem você confia. Eu preciso continuar, tá? Eu esqueci de continuar, e aí eu falo, envie a foto do trabalho, né? E ele vai para o seu Drive, por isso que ele fala desta parte de ter segurança daquilo que você compartilha. Então, olha só, eu vou visualizar e olha só, fotos serão registradas quando você fizer o upload de arquivo, não é. Então, olha aqui, ó, envia a foto do trabalho. Quando você clicar, ó, ele vai abrir o Drive para que a pessoa consiga enviar o arquivo. Voltando à revisão, eu tenho aqui, então, a possibilidade, eu não falei como excluir, né? Eu tenho aqui a possibilidade de excluir. Aqui nessas bolinhas eu mudo a ordem, né? Quem eu quero para cima ou para baixo. Eu posso colocar imagens tanto na pergunta como também para cada questão. Eu posso colocar um vídeo, né? Esse vídeo é muito interessante porque você pode fazer perguntas e essas perguntas relacionadas ao conteúdo do vídeo e não algo que ele possa perguntar ou perguntar para o Google, né? Google, o que é fotossíntese? Google, o que é? E ele vai ter uma resposta muito feita. Se você pede para que ele veja o vídeo e responda de acordo com o vídeo, você vai fazer com que esse aluno ele pense. Você cria perguntas relacionadas diretamente àquele conteúdo. Depois nós fomos para a correção dos formulários, ou seja, as respostas que ao serem enviadas, elas vêm para esta guia, né, na parte superior. Eu posso criar uma planilha com as respostas e o sistema de correção, né, eu vou só colocar uma aqui para a gente entender. Eu vou enviar uma pergunta para que a gente possa visualizar as respostas, né? Então aqui eu recebo as respostas no formato de pergunta. Isso que eu falei que eu acho que é interessante, eu corrigir pergunta por pergunta, porque assim eu não identifico quem que é e eu vejo se todo mundo o que cada um respondeu na primeira pergunta, na segunda e na terceira. Eu também posso visualizar individualmente. Eu posso bloquear o formulário para que as pessoas não acessem mais. Eu posso criar uma planilha com os dados que foram coletados. Nós fizemos, né, também deste formulário através das configurações. Eu poderia coletar e-mails e limitar a somente uma resposta, a apresentação onde eu tiro o link para enviar a resposta, os testes, que é a possibilidade dele criar correções automáticas. Então é muito importante, se você quiser que o próprio Google, que o formulário Google corrija, aqui na guia testes dentro das configurações. O envio, né, que a gente fez várias vezes, que eu pego este link para enviar, e a última parte, que foi a parte da criação de sessões, né? E as sessões é que eu fechei o formulário, né, Lei? Aceitando respostas, não. Eu vou criar aqui uma sessão. Estou nas perguntas. Eu vou criar aqui uma sessão e esta sessão ela permite, de acordo com a resposta, você vai o quê? Você vai escolher para qual sessão este formulário vai. Eu fiz até um desenho ali mostrando, né, aquelas informações de seção 1, os dados pessoais, seção 2, a pergunta, tem uma decisão a ser tomada, se ele errou vai para a seção 3, se ele acertou vai para 4, 5, seção do jogo, e aí teria o que novamente? Seção número 6, pergunta número 2, seção número 7, errada, seção 8, e assim por diante. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a formação de hoje, que vocês tenham e que vocês utilizem muito essas ferramentas digitais.
tanto no momento síncrono como assíncrono. Você pode enviar esse formulário antes da aula, você pode enviar esse formulário durante a aula ou após a aula. Então, esta ferramenta digital, ela permite que você colete os dados, que você trabalhe esses dados e que dados hoje são informações importantíssimas nesse mundo digital. Obrigado mais uma vez, fiquem bem, um grande abraço.